Olá, eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho, coordenador do programa Jovem Aprendiz na Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, a gente vai tentar responder a duas dúvidas. A primeira delas, quanto tempo dura o contrato de aprendizagem? E a segunda, o que fazer quando a aprendiz fica grávida? São duas dúvidas muito frequentes e usuais no dia a dia da fiscalização. Bom, quanto à duração do contrato de aprendizagem, a gente tem que dizer o seguinte: a duração do contrato é idêntica à duração do programa de aprendizagem. Então, quando você, empregador, vai até uma entidade formadora e solicita um curso de aprendizagem, a entidade vai dizer para você: bom, esse meu curso tem X horas de duração e ele tem 14 meses, por exemplo, de vigência. 14 meses. Então, se tem 14 meses, a duração do programa tem que ser de 14 meses e a duração do contrato também é de 14 meses. Na hora que você for fazer a cláusula de vigência do contrato, lá tem que dizer o contrato dura 14 meses. Por exemplo, se esse curso começa amanhã, a data de início vai ser amanhã e a data de término 14 meses depois. Essa é a regra, é isso que vale de forma geral para a pergunta quanto à duração do contrato de aprendizagem. Não se admite a prorrogação como regra. A prorrogação é admitida apenas em casos excepcionais para garantir a estabilidade do trabalhador. E aí entra a segunda pergunta: o que fazer quando a aprendiz fica grávida? Bom, primeira coisa que a gente tem que dizer é a seguinte, vamos ver na tela aqui. A estabilidade prevista na legislação para a gestante vai da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Isso está previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. A pergunta é: vale para aprendiz? A resposta: sim, vale para aprendiz. Isso está previsto em 3 locais diferentes no nosso arcabouço jurídico. Vamos ver na tela. Súmula 244, inciso 3 do TST, nota técnica 79 de 2015 da Secretaria de Inspeção do Trabalho e artigo 22 da Instrução Normativa 146 de 2018. Bom, a grande dúvida e o que é motivo de muitos questionamentos no dia a dia é como operacionalizar a estabilidade da grávida num contrato de aprendizagem. Bom, vou tentar explicar isso para você de forma bem completa e didática. Vamos lá, de novo na tela. A gente separei aqui 2 casos diferentes, são os mais comuns. O primeiro dele é quando a aprendiz fica grávida no início do contrato. Então, digamos, por exemplo, que o contrato tenha 24 meses de duração e a aprendiz fica grávida no primeiro mês. Bom, se ela ficar grávida no primeiro mês, ela vai ter a gestação dela toda cumprindo o seu contrato, indo nas aulas teóricas e práticas, e quando ela tiver o bebê, ela vai sair de licença maternidade, ou um pouco antes, né? A depender do caso concreto, ela vai sair de licença maternidade, e ao sair de licença maternidade, ela para de ir no curso e na empresa, porque ela está de licença. Então, as aulas vão continuar acontecendo, ela não vai participar, e esses módulos de aula que ela perder, ela não vai receber o certificado de participação. Vai receber apenas o certificado de participação dos módulos que ela conseguir concluir com aproveitamento. A dúvida é: e quando termina a licença, ela volta e retoma o contrato de onde parou lá atrás ou de onde a turma estiver em andamento? Ela retoma o contrato de onde a turma estiver em andamento. Não é feita uma reposição de aulas, nem ela é incluída numa turma anterior, porque o contrato dela tem uma duração pré-determinada, então ela retoma o contrato de onde ela retoma o contrato de onde estiver, junto com a turma que ela iniciou. Isso está previsto no artigo 22, parágrafo 1º, da Instrução Normativa 146 de 2018 e melhor discorrido e fundamentado na nota técnica 295 de 2016 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Esse primeiro caso, ele não é tão comum como o segundo. O segundo acontece com mais frequência. E o segundo caso é justamente quando a aprendiz fica grávida ao final ou ao término do contrato de aprendizagem. Digamos nesse nosso exemplo aqui de 24 meses de prazo do contrato, que a aprendiz fique grávida no 23º mês. O que fazer com a aprendiz nesse caso? Bom, vamos ver na tela aqui. Quando chegar no dia de encerrar o contrato dela, ela estando grávida, o contrato não poderá ser encerrado, uma vez que ela goza da estabilidade gravídica.
Deve ser feito nesse caso, então, um termo aditivo ao contrato de aprendizagem, prorrogando a data de término até o fim do período estabilitário, ou seja, até o 5º mês após o parto. Essa é a regra que deve ser feita. A pergunta é muito comum, mas não vai ter mais aula prática, não vai ter mais aula teórica. O que fazer nesse caso? Bom, nesse caso, o aprendiz, terminadas as aulas teóricas, vai cumprir o seu contrato até o fim da estabilidade, somente com as atividades práticas. Ou seja, o dia que ela iria para o curso, ela não vai mais, porque não tem mais curso, ela vai então para a empresa realizar as atividades práticas. É óbvio que as demais cláusulas contratuais, como salário, jornada, função, hora de trabalho, FGTS, tudo permanece igual. Ela continua nas mesmas condições de antes, porém agora só fazendo atividades práticas. Uma dúvida muito comum: Ramon, mas e se extrapolar o prazo máximo de 24 meses que está previsto em lei? Ou se ela estourar a idade máxima de 24 anos? Gente, não importa. Nesse caso, há uma relativização das regras ordinárias da legislação da aprendizagem frente à necessidade de se garantir um direito constitucional da estabilidade gravídica. Isso é o que está descrito também na nota técnica 295 de 2016 e no artigo 22, parágrafo 2º e 3º da Instrução Normativa 146 de 2018. É natural surgir uma pergunta na sequência. E isso vale também para o acidentado, para a estabilidade decorrente do acidente de trabalho? A resposta é vale. Vamos ver aqui na tela. Bom, a estabilidade do acidentado ela é de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário. Está previsto lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Vale para o aprendiz? Vale. Súmula 378, inciso 3 do TST e artigo 22, parágrafo 4º da IN 146 de 2018 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. E essa estabilidade vale para o aprendiz que sofre um acidente de trabalho. Pergunta: como operacionalizar isso? Da mesma forma que a gente faz para a grávida. Vamos ver na tela aqui. A gente tem no primeiro caso o acidente ocorrendo no início do contrato. Então, fim do período de gozo do auxílio-doença acidentário, se o contrato ainda estiver em vigor, ele retoma o contrato de onde estiver e é certificada apenas pelos módulos que ele conclui com aproveitamento. Isso é o que está no artigo 22, parágrafo 4º da IN 146. E no segundo caso, se o acidente ocorre no fim do contrato, faz-se um termo aditivo prorrogando a data de término do contrato até o fim do período estabilitário, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Também vale a regra da excepcionalidade de violação das regras de 24 meses e da regra etária de 24 anos. Se estourar essas duas regras, mesmo assim mantém-se o contrato de aprendizagem para se garantir o direito à estabilidade. Para finalizar, uma pergunta que é muito frequente nesse tema é: enquanto o contrato estiver prorrogado do aprendiz nessas duas hipóteses, aquele aprendiz continua contando como aprendiz para fins de cota? Continua. Ele é seu aprendiz, ainda que com um contrato prorrogado. Você não precisa, até que esse contrato finalize de fato, repor essa vaga, porque ele está sendo contado na sua cota. Espero que tenha ficado claro essas informações. Estamos à disposição. Continue com a gente aqui nos próximos vídeos.